Muita gente, quando fala do subgênero slasher dentro do terror, fala que o primeiro filme a estar presente dentro desse subgênero foi O Massacre da Serra Elétrica de 1974. E ela não está errada. Entretanto, esse sim foi o primeiro filme dentro do território americano. Porém, se você estudar a história do terror no cinema, principalmente dos anos 60, você vai ver que vários outros filmes já traziam muitas das características do que viria a se tornar slasher dentro do gênero do terror. Alguns cineastas já exploravam essa mesma ideia, só que de uma outra forma. E é por isso que surgiu a ideia desse vídeo. Eu vou falar de 15 filmes que representam, que moldam o terror slasher no cinema de terror, e que com certeza, quando você assistir todos eles ou rever, você vai ver grandes semelhanças entre eles. E eu só criei duas regras para esse vídeo aqui. Primeiro, que os filmes que eu vou citar vão seguir uma ordem cronológica de lançamento. E segundo, que o último filme que vai estar nessa lista é o meu queridinho do coração, é o meu slasher favorito. Talvez seja para criar um aspecto de surpresa para você, não sei, enfim, eu resolvi colocar por último. E se você gostou da ideia desse vídeo, já chega aqui embaixo, dê sua curtida, principalmente se você já gostou da ideia desse vídeo envolvendo o subgênero slasher, e não esqueça de se inscrever no canal para não perder outros comentários que eu faço sobre filmes diversos, beleza? Vamos agora falar dos 15 filmes que representam o subgênero slasher. Primeiro filme que abre essa lista se chama Peeping Tom e o título nacional é Tortura do Medo. E aqui nós temos uma história que, apesar de ser um slasher em si, ele transita mais para um suspense psicológico repleto de feitiços doentios e com um texto até que passeia pela psicanálise. Inclusive a direção do Michael Powell lembra bastante certas passagens Hitchcockianas. Inclusive eu acho que esse filme foi ofuscado pelo próprio sucesso de Psicose, que também foi lançado em 1960. É um filme pouco comentado, um clássico cult do terror que passeia pelo slasher, e é por isso que ele abre essa lista. Segundo filme dessa lista é Banho de Sangue ou Bay of Blood de 1971, e aqui podemos dizer que é um dos pioneiros do terror slasher fora do território americano e dirigido por Mario Bava. E aqui nós temos uma história que contém muitos mistérios, os personagens são bem enigmáticos, é uma narrativa que passeia muito pela vibe goticista ali dos anos 60, e tudo isso dá uma certa estranheza à própria obra. É outro clássico do terror italiano e que podemos dizer que foi o embrião do subgênero slasher dentro do terror. Já pulando para 1974, nós temos Black Christmas, Natal Negro, ou também conhecido no Brasil como A Noite do Terror. E esse talvez seja um dos filmes mais subestimados e até esquecido do diretor Bob Clark, que usa o período natalino para construir uma história de um assassino em série, mas que também prioriza muito pelo horror psicológico. Fora que é uma obra que bebe bastante daquela estética vista no cinema giallo, e isso é possível notar pela rica cinematografia do próprio diretor. E a forma que a trama é desenrolada é muito interessante, é repleta de mistérios e que entrega muito das características do que viria a ser popular dentro do próprio gênero slasher. É um bom filme para você assistir na época natalina, quer dizer, se for do seu apetite. Ainda em 1974, seguindo a ordem cronológica dos filmes, temos aqui uma obra que oficializou o subgênero slasher, que trouxe o subgênero slasher para dentro do terror. O Massacre da Serra Elétrica, que é considerado um dos filmes mais sujos, crus e violentos do terror, dirigido pelo mestre Tobe Hooper. E esse é um filme que ele passeia por eventos reais para apresentar uma das famílias mais doentes e perturbadores do horror, e que além disso apresentou o ícone do próprio gênero, o Leatherface. É indiscutível um clássico do terror e do próprio subgênero em questão aqui. Vindo agora para a década de 80, vou falar de Sexta-feira 13, parte 2, de 1981. E por que a parte 2, Wilton? Todo mundo sabe que Sexta-feira 13 é a franquia mais popular dos filmes de terror. Porém, não foi no primeiro filme que nós conhecemos a figura do Jason Voorhees, e sim no Sexta-feira 13, parte 2. Eu costumo dizer que esse filme é mais, entre aspas, pé no chão, não tem tanta galhofas, não tem tanto daqueles estereotipos juvenis, idiotas, apesar de existir. Inclusive até os assassinatos aqui são mais violentos e até mais criativos, trazidos pelo nosso querido Jason. Baile de Formatura, ou também conhecido como Morte Convida para Dançar. E aqui nós temos um slasher que mais se assemelha com as produções que vieram a surgir posteriormente, pois o assassino em série
foca em um grupo de pessoas, sendo mais específico de adolescentes que estão se formando para cometer os seus assassinatos. Porém, o interessante aqui é que a maioria dos personagens guardam um segredo que funciona como uma válvula para com que aqueles assassinatos aconteçam. A ideia é bastante parecida com o mais recente Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. A proposta é basicamente a mesma. Fora que o elenco desse filme é bem legal. Tendo a Jamie Lee Curtis, eu acho que por si só já vale uma conferida. Ainda na década de 80, sendo mais específico em 1981, temos Quem Matou Rosemary. Esse é um filme que eu acho que ele é bem subestimado, ele é bem esquecido, ele deveria ser mais lembrado nas discussões de filmes slasher. Fora que é uma obra que intriga bastante o espectador, porque ele traz um terror aqui bem observacional, tem muita câmera subjetiva, e é tudo isso que faz com que todo o suspense seja bem construído. Fora que a motivação do assassino em série em si, do slasher no caso, é bem interessante, envolve certos traumas da Segunda Guerra Mundial. Quem Matou Rosemary é um filme bem interessante, tem certas passagens que lembram até um pouco de Agatha Christie, mas é um filme cult, mas pouco comentado, ele deveria ser mais lembrado. Já em 1982 temos um filme aqui bastante esquecido, pelo menos para mim, chamado Tenebre, do grande Dario Argento. E o legal é que mesmo sendo um filme que assume a maioria das características do slasher, é um filme mais investigativo, é quase um thriller policial. Porém, conta assim com um assassino misterioso. Só que tudo isso é construído, é mostrado através daquela estética maravilhosa do próprio Dario Argento. Eu confesso até que o roteiro e a narrativa se perde um pouco durante a projeção, mas como um todo é um filme que eu acho que todo mundo deveria ver. Já em 1984 temos um clássico não somente do slasher, e sim do terror. A Hora do Pesadelo, do grande Wes Craven. E diferente dos moldes convencionais do subgênero, o Wes Craven aqui resolveu usar uma figura que mata suas vítimas através dos sonhos, melhor dizendo, do pesadelo, o grande Fred Krueger. Porém, o grande diferencial é a própria direção do Craven, que brinca com o real e o imaginário, trazendo certos toques fantásticos e perturbadores, a lá o próprio cinema do Dario Argento. Fora que o ar de pesadelo constante faz com que o filme seja sempre assustador. É o tipo de filme que se destaca além do seu próprio subgênero, afinal de contas ele é também um clássico do terror. E voltando para a Itália, temos Pássaro Sangrento, de 1987. E essa é uma das produções italianas que talvez tenha sido ofuscada muito por causa do próprio sucesso que o slasher estava fazendo nos Estados Unidos. Porém, esse é um filme que, além de ser muito bom, ele deixa sua marca por vários fatores. Primeiro, pelas mortes inventivas e brutais dentro da própria obra. Segundo, pelo clima desesperador que a narrativa entrega. E terceiro ponto, pela excelente cinematografia. É um filme visivelmente muito bem trabalhado. Fora que existe quase que um processo metalinguístico aqui da quinta arte, ou seja, do próprio teatro a favor do próprio horror. Quem não assistiu o Pássaro Sangrento de 1987, não perca tempo, é um filmaço. Vou falar agora do primeiro filme de uma franquia tão popular quanto Sexta-feira 13, só que dessa vez o assassino em série é um boneco de plástico, é isso mesmo. Brinquedo Assassino, de 1988. E digamos que essa ideia por si só, envolvendo um boneco de borracha que mata, é um tanto absurdo, porém a forma com que essa ideia foi trazida para dentro do terror funcionou muitíssimo bem. E o diretor Tom Holland conseguiu criar uma persona do Chuck muito interessante, porque você, mesmo sabendo que ele é um boneco de, sei lá, 30 centímetros, você consegue sentir medo dele, justamente por causa da sua personalidade cínica, perversa e sarcástica. E é isso que faz com que o próprio boneco tenha o seu carisma e seja bastante assustador. É uma franquia que derivou vários filmes, nem todos são tão bons, mas para mim o primeiro e o segundo são maravilhosos. E o primeiro se destaca por si só porque foi o começo de tudo. Vindo agora para a década de 90, vamos falar de O Mistério de Candyman. Eu não vou falar 5 vezes. Que na verdade é uma adaptação do grande escritor
Clive Barker. E o legal é que, apesar de ser um filme que se enquadra dentro do gênero de slasher, apesar que eu acho que ele é mais sobrenatural do que slasher, é um filme que apresenta uma proposta diferente do próprio assassino em série. Porque quando você assiste Candyman, você percebe que existe um background ali envolvendo lendas urbanas, traz até um certo contexto histórico envolvendo o racismo, que isso conta bastante para a criação do Candyman. E ainda traz também influência da própria cultura hip hop americana. Tudo isso a favor do próprio terror. Fora que a figura do Tony Todd, junto com a trama que passeia até por uma investigação policial, é que faz com que o filme seja bastante rico na sua história. Ainda na década de 90, sendo mais específico em 1996, vamos falar de um clássico contemporâneo que reviveu o slasher nos anos 90. Pânico, dirigido também pelo grande Wes Craven. E é um filme legal que ele brinca bastante com as estruturas e as convenções do próprio horror, do terror, para construir toda a trajetória do personagem do Ghostface, que por si só é um ícone da cultura pop, né? A diferença desse filme para outros, além da própria homenagem que ele faz ao gênero, é a forma metalinguística que o Wes Craven trabalha outras obras para construir certas situações de terror, de horror e de desespero envolvendo os personagens. Fora que existe um mistério que rodeia todos os personagens, né? Todo mundo ali tem uma certa suspeita, mas somente no plot final que você fica sabendo quem é realmente o assassino. E agora o filme mais novo dessa lista, X, de 2022, que ganhou o subtítulo de A Marca da Morte. E essa é uma produção que ela respira e homenageia o próprio subgênero pautado aqui, né? O slasher. Quando você assiste, você percebe que tem muito de O Massacre da Serra Elétrica. Tem até influência de outros filmes que não são do slasher. Tem um quê até de Evil Dead, pelo menos eu achei, né? E ao mesmo tempo é um filme que desconstrói a forma clássica de um assassino em série. Pois X, nós sabemos de cara logo quem é o, entre aspas, antagonista, mas isso em nenhum momento prejudica a sua experiência, principalmente pela forma que o Ti West traz o sexo em si como um elemento de terror. É um filme muito bom, bem diferente, que ao mesmo tempo que ele homenageia o clássico, ele também traz novas ideias para o terror. Eu acho que foi um grande destaque para o cinema de horror em 2022. E para finalizar, eu vou falar agora do melhor filme de terror slasher na minha opinião. Halloween, de 1978, dirigido pelo grande John Carpenter. E eu costumo dizer que o John Carpenter foi um diretor que ele humanizou a ideia do assassino mascarado. Fora que é uma produção que ela passeia muito pelo suspense voyeurista do Hitchcock, a cinematografia obscura do Carpenter conta bastante para o horror, e a trilha sonora marcante e memorável do próprio John Carpenter ajuda na própria construção do grande Michael Myers, que para mim é o melhor personagem de terror já feito. É um filme que eu não acho que seja somente o melhor slasher já feito. Pra mim, se eu fosse fazer uma lista dos melhores filmes de terror que eu já assisti, com certeza Halloween de 78 estaria nessa lista também. E é isso aí, gente, esse foi o meu vídeo de hoje falando sobre os 15 filmes que representam, que moldam, que trazem todas as características do que é o cinema slasher dentro do terror. Se você acha que faltou algum filme específico que eu esqueci de citar, por favor, expresse sua opinião aqui nos comentários. Afinal, assim a gente pode debater e outras pessoas podem até conhecer outros filmes dentro desse subgênero, né? E não esqueçam, se gostou do conteúdo, deixe sua curtida aqui embaixo. Se você tiver Instagram, venha me seguir por lá também, que eu falo de outras artes que eu não trago aqui para o YouTube. E não esqueça de assinar o canal para você não perder minhas próximas resenhas, meus próximos comentários sobre filmes de uma maneira geral. Beleza? Tô ficando por aqui, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.